Olá, meus amigos, estamos aqui de volta na nossa maratona diária, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. Estamos meditando, fazendo os nossos devocionais no livro de Salmos, esse inário de Israel. O salmo de hoje é o Salmo 11. Vamos lá. Você já se sentiu como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando? Já ouviu vozes dizendo, fuja, fuja, não há mais saída? Hoje vamos mergulhar no Salmo 11 e descobrir o que fazer quando os fundamentos da nossa vida são abalados. Nesse devocional profundo, exploramos o Salmo 11, onde o Davi responde à insegurança, ao medo e ao caos com uma afirmação poderosa. Ele diz, no Senhor me refugio. Vou repetir, no Senhor me refugio. Enquanto o mundo parece desmoronar, a confiança do salmista não está nas estruturas humanas, mas no Deus que está no seu trono e julga com justiça. Esse devocional vai fortalecer sua fé, confrontar sua confiança e renovar sua esperança em Deus. Você vai aprender como lidar com o medo e com a insegurança. O que fazer quando os fundamentos da vida são abalados? Como manter a fé quando tudo parece instável? E o que significa confiar em Deus como nosso refúgio? Esse salmo, esse devocional é ideal para momentos de crise, desânimo e busca por direção espiritual. Então não esqueça de assistir esse devocional até o final, depois curta, compartilhe e inscreva para você receber mais devocionais e mais estudos bíblicos, né? Quando a gente lê os versículos 3 a 4, percebemos que quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? E Davi responde, o Senhor está no seu santo templo. Vamos para a leitura desse salmo aqui, que temos apenas aqui 7 versículos. Mas olha o que diz o salmista nesse salmo na versão NVI. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescentes. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos verão a sua face. Vamos entender qual é o contexto desse salmo? Como Davi escreveu, como ele estava se sentindo. Esse Salmo 11 é atribuído a Davi e foi escrito num contexto de perseguição e ameaça à sua vida. Davi estava sendo aconselhado a fugir para as montanhas como um pássaro para escapar dos seus inimigos, mas ele escolhe confiar em Deus e refugiar-se nele. O Salmo reflete a confiança de Davi na proteção divina em meio às dificuldades, contrastando com a descrença daqueles que o aconselham a fugir. O autor, como eu disse, é Davi. E é indicado aí no próprio título, como diz algumas bíblias, ao músico Mó, um salmo de Davi. O salmo foi escrito em um período de grande perigo e instabilidade na vida de Davi, quando ele enfrentava a ameaça de seus inimigos, possivelmente incluindo o rei Saul e os seus seguidores. E os amigos de Davi, como eu disse, aconselharam ele fugir para as montanhas, para escapar do perigo. Mas Davi não faz isso. Ele escolhe
confiar em Deus e encontrar refúgio nesse Deus. Ele responde com uma declaração de fé: no Senhor me refugio. Este é um salmo de contraste entre medo e confiança. Podemos ver nesse salmo alguns temas principais, como confiança em Deus. Davi expressa a sua confiança na proteção divina em meio às adversidades, afirmando que se refugia no Senhor. Outro tema que vemos nesse salmo é o julgamento divino. O salmo também aborda a crença na justiça de Deus e em seu julgamento sobre os justos e os ímpios. Outro tema é a fuga da injustiça. A fuga para as montanhas é usada como uma metáfora para a tentação de buscar segurança em meios humanos, enquanto Davi escolhe confiar em Deus. O Salmo 11 é um testemunho da fé de Davi em tempos de perseguição e uma declaração de confiança na proteção e na justiça divina. A mensagem central desse salmo. No versículo 1 nós vemos aqui, refúgio verdadeiro está em Deus. Não são as estratégias humanas que nos sustentam. Quando o medo diz fuja, a fé responde, confie. No verso 3, quando os fundamentos se abalam, os fundamentos, a vida, a família, a fé, a estabilidade, quando tudo isso está abalado por circunstâncias adversas, como reagirmos quando tudo treme ao nosso redor, quando tudo chacoalha, quando tudo abala, quando tudo desmorona? E no verso 4, percebemos que Deus, a despeito de tudo isso, ainda está soberano, reinando no seu trono. Ou seja, Davi mostra que Deus não perde o controle da situação nem da história. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, ele continua reinando. E é nessa certeza de que Deus está no trono reinando que Davi se refugia, que Davi confia e que nós precisamos nos refugiar e confiar. No versículo 7 vemos que Deus ama a justiça e os retos verão sua face. A fidelidade de Deus é a garantia de que a última palavra é dele. Podem vir as circunstâncias, podem vir os abalos sísmicos, podem vir as dúvidas, os questionamentos, os conflitos, as perseguições, as oposições. Mas aquele que confia no Senhor se sente seguro, como esse Deus que é um alto refúgio, que é socorro bem presente na hora da angústia. Davi usa diversas vezes essa expressão, né? O Senhor é torre forte, é uma rocha forte, é uma rocha firme, é um porto seguro, é um monte inabalável. Ele confia nesse Deus que tem tudo sob o controle. Nós perdemos o controle e desesperamos, mas Deus está lá, no seu alto e sublime trono, reinando, olhando, observando, e no tempo certo ele vai levantar a sua mão, e mudar toda a situação. Então a fidelidade de Deus é a garantia de que a última palavra pertence a Ele. Quais são as aplicações práticas desse salmo para a nossa vida? O que você tem feito quando os fundamentos da sua vida foram abalados? Em quem você tem confiado? Em estruturas humanas ou em Deus? Como seria a sua rotina se vivesse com essa confiança real no Senhor? De que Ele tem o controle de tudo. É isso que o salmista quer trazer para nós. De que Ele, a despeito de ser um homem segundo o coração de Deus, estava sujeito às intempéries da vida. Estava sujeito a oposições, a perseguições, a injustiças e calúnia. Mas tudo isso não foram suficientes para abalar a sua fé, que era produto da confiança, da certeza que ele tinha num Deus que tem tudo sob controle e que está reinando lá no seu alto e sublime trono, observando tudo, né, na tela divina sob controle. E quando ele vai lá, né,
e dá um clique, tudo muda. Ou ele vai lá e simplesmente clica com o seu dedo e a ação divina é acionada. Deus tem tudo sob controle. Oremos. Senhor, quando tudo ao nosso redor estiver instável, que possamos lembrar que Tu estás no Teu trono. Ensina-nos a confiar quando não entendemos, a descansar quando tudo parece estar em ruínas e a crer que Tu amas os retos e nunca deixas os Teus filhos sozinhos. Pai, mais uma vez eu peço em nome de Jesus, que o Senhor, que eu tenho certeza que está contemplando a situação dos Teus servos, que o Senhor lá dê um clique, principalmente na vida deles, para que eles mantenham a confiança em Ti, tal qual Davi. Para que eles não se deixem abalar em meio disso tudo. Para que lembrem que o Senhor está no alto trono, reinando soberano. E entra com providência, Senhor. Traz cura emocional, traz cura física, traz providência. Talvez muitos perderam seus empregos, perderam seus entes queridos, estão abalados por alguma notícia ruim. Traz alegria no meio desse turbilhão de incerteza, de tristeza. Traz paz. Derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida de cada um, Senhor. Entra com providência, Senhor dos Exércitos. Se você gostou desse devocional, então não esqueça, dê sua curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative lá os sininhos para receber nossas notificações. E diga aí, qual foi o versículo desse salmo de hoje que mais chamou a atenção? Ou alguma parte desse devocional que mexeu com você? Eu gostaria desse feedback para eu poder te atender melhor. Diga lá, como é que tem sido essa série desses devocionais, o que tem feito. Hoje eu fiquei contente que um nobre amigo Scatena, meu seguidor, homem de Deus, falou que tem acompanhado, que esses devocionais têm feito bem para ele e que ele está compartilhando lá com 6 pessoas que ele sabe que precisam disso. Ou seja, ele está levando essa porção da palavra de Deus, do coração de Deus para o coração dessas pessoas. Faça isso também. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e que o Espírito Santo de Deus reine sobre a sua mente, o seu coração, te dando paz, te dando bálsamo, em nome de Jesus. Amém.